Mimic possui muitos mistérios e curiosidades, não só em seus capítulos, mas também em trailers e no próprio lobby, em volta de mistérios que até hoje não foram desvendados ou questionados. Olá, eu sou o Tio Nostal e bem-vindos a mais um vídeo. Você sabia que antes, lá no capítulo 1 do Book 2, após ler a história das irmãs e dar início à missão, se você ficasse de frente para esse quadro de Futako Shiona, você conseguiria enxergar o cenário pela visão de Rin, te dando uma noção da localização dela. Infelizmente, hoje em dia não tem como mais fazer, pois foi removido, possuindo poucos registros sobre isso, pois foi algo que durou pouco tempo perto de seu lançamento. Você sabia disso? Sabemos que é muito comum coisas serem retiradas do game durante o processo de criação. Uma sneak peek mostrada pode não ter aquele conteúdo na versão final. No trailer do capítulo 4 do Book 1, mostra Keiko em lugares que na versão final ela não esteve, principalmente na sala dos relógios, que no trailer tem um bom destaque com ela nesse local, porém não sei por que foi removido, pois daria um tom mais aterrorizante para o capítulo. E nesse mesmo trailer, também é mostrado Nico, uma personagem descartada da história que foi substituída por Tokito na parte da travessia dos manequins. Porém ali, Nico era uma estátua. Estátua essa que você consegue encontrar em Jigoku. Porém, durante a história, ela foi totalmente esquecida. E até mesmo no trailer de Halloween é mostrado uma coisa curiosa: Saigomo abrindo uma porta e aparecendo metade de seu corpo. Após o lançamento foi mostrado que isso era uma tela de título. Dá para se dizer que é a tela de título mais difícil de encontrar, com poucos registros em vídeo sobre ela, tendo um único vídeo completo disponível no servidor de Mimic apenas. E tem outro detalhe, o trailer dá a entender que isso faria parte da gameplay, me fazendo questionar se a ideia inicial não era adicionar isso ao Book 1, porém talvez foi descartado, mas infelizmente só Mukizinho e algum desenvolvedor da época poderia nos dizer a real verdade. A perda de um ente querido talvez seja uma das maiores dores que podemos sentir. E foi isso que aconteceu com Akari Mizuno, no túnel de Inunaki, localizado na floresta no Book 3. Possui o lírio da aranha vermelha, ou em japonês, Higabana, a flor do equinócio de outono, uma flor que é sempre associada à morte, à passagem da vida após a morte. Essa flor era localizada justamente onde Akari desabafava e jurava ouvir a voz de seu pai já falecido. A lenda em volta dessa flor é sobre estar longe de alguém que nunca veremos novamente. E Higabana crescerá ali, no local desse encontro impossível. Você provavelmente já viu Sama Kintoru aparecendo no capítulo 2 do Book 1 antes do real surgimento dela no labirinto. Também deve ter visto em The Witcher's Trials que existem 4 crânios escondidos pelo cenário, cada um representando uma das bestas. Mas você já se perguntou de quem pertencia essa cena mostrada em um teaser do Book 2, capítulo 2? E pelo formato do corpo poderíamos dizer que era Ryoshi, mas no teaser ele está andando e não escalando como é mostrado em game, porque essa aqui é uma versão de Ryoshi diferente do que vimos em Mimic, onde seria baseado no yokai Ashinaga Tenaga, e em Mimic ele teria essa aparência aqui, e seria uma criatura que nos perseguiria no restaurante. Era ele que era para estar no lugar de Kuishimbo. É bem comum a história de um lugar ser contada pelos objetos no cenário. E em Christmas Trials, essa casa conta uma história macabra, deixando bem claro que é nada confirmado, apenas tudo uma teoria baseada no que é encontrado nessa casa. Se você for no porão onde o Papai Noel e a Elfa estão presos, ali perto você vai encontrar 2 banheiras com correntes e ao lado uma pá, nos fazendo questionar qual o real destino que Krampus iria dar a eles. Sem contar essa cadeira aqui, que a gente sabe para o que serve.
Será que esses objetos indicariam um destino cruel caso não conseguíssemos salvá-los? Ou é apenas tudo uma coincidência? Assim como muitos mistérios em The Mimic, esse aqui apenas o dono poderia nos dizer a real verdade por trás de Christmas Trial. E continuando com isso de objetos no cenário, no capítulo 2 do Book 1, existe uma coisa em aberto na história. O que aconteceu com Megumi Masajiki? Existem alguns bilhetes espalhados pelo cenário onde a sua forma yokai reside. Um dizendo que alguém quer que ela fracasse, outro dela falando que vai se tornar outra pessoa, e o mais bizarro, vários bilhetes repetidos espalhados pelo chão, dela pedindo desculpas. Tudo isso em um local onde possui um instrumento que talvez tenha o mesmo objetivo de uso da cadeira do evento de Natal. Ao menos até o momento desse vídeo, não existe nenhuma explicação oficial sobre isso. Mas assim como Christmas Trials, talvez essa seja uma história que não necessariamente precise ser escrita, mas que é contada de acordo com a interpretação daqueles que jogam. No Book 1, na casa de Yasu Masajiki e sua família, possui um quadro que originalmente se chama The Ray Woman, a Mulher da Chuva, da artista conhecida como Svetlana Telets. Um quadro rodeado por mistérios. Em 1996, Telets começou a notar atividades estranhas em sua vida, como vultos e a sensação de sempre estar sendo observada. Porém, um dia ela sentiu algo guiando sua mão, talvez a mesma coisa que a vigiava, como se estivesse sendo controlada por essa força. Ela foi usada como marionete para a criação desse quadro, e todos que viessem adquirir essa obra futuramente seriam atormentados, tendo energias ruins durante sua vida. É só uma lenda, mas é interessante que justamente esse quadro esteja no Book 1. Muito provavelmente teve fortes inspirações para a criação de Sama, não só pela aparência que lembra um pouco a bruxa do controle, mas também a história de controlar e tornar alguém marionete. Um pequeno detalhe discreto que muitos ignoram, mas que enriquece ainda mais o universo de The Mimic. E você sabia que há anos atrás, Shiriashi, a versão corrompida de Heihachi Masajiki, ela vagava no ginásio da escola? Infelizmente isso foi removido, mas dá para se dizer que foi o ápice do terror no Book 1. A escuridão, o choro de Shiniashi, tudo isso transformava aquele ambiente, até então silencioso, em um dos cenários mais aterrorizantes que tivemos na época. Se Shiniashi retornar algum dia para The Mimic, espero que eles utilizem esse visual dela aqui. Certamente parte do terror que tivemos no passado retornaria com grande estilo.